Saudações, amigos colecionadores, eu sou o Giovanni do canal GeoToys e hoje eu vou trazer para vocês, não um, mas 3 Falcons de uma das séries mais controversas de toda a linha, a série Falcon 80. E hoje eu vou contar aqui um pouquinho para vocês o que aconteceu nesse momento de transição, né? Como o Falcon deixa de ser comandos em ação e passa a adotar uma característica completamente diferente até então, né? Nós tínhamos um Falcon, como eu já disse anteriormente, um militar, um aventureiro, um mergulhador, e o Falcon começa a ter uma carinha um pouco diferente, tá? E qual que é o momento que isso acontece? Isso acontece em 1980. A fábrica de brinquedos Estrela já havia saturado a série Falcon, né? Nós já tínhamos muitas variações de olhos pintados, já tínhamos muitas variações de olhos de águia, já tínhamos diversas aventuras de caixa, de cartelas. Então chega um momento que a Estrela começa a fazer uma transição da série clássica para a série um pouco mais evoluída, mais aderente ao que estava acontecendo realmente em 1980. Essa é a primeira vez que a Estrela abandona o CA, o Comandos em Ação da linha. Então o Falcon 80 ele já não é mais um Comandos em Ação, ele passa a ser somente Falcon 80. Isso é a primeira vez que isso acontece. E a Estrela traz, além de veículos, aventuras, de cartela, ela traz 3 figuras para essa linha. Explorando as variações de cabeça que ela tinha até então, olhos de águia, deixando de fora o olhos de águia sem barba, que era o piloto azul, mas trazendo um loiro olhos de águia, um moreno olhos de águia e um ruivo olhos de águia. O que é curioso nessa linha? Esses Falcons, eles não tinham armamentos, eles não tinham acessórios para combater o mal, para combater os vilões, para combater o inimigo. E aqui a gente começa a fazer um link de muita coisa que aconteceu de 2017 para cá, quando alguns entrantes no colecionismo criticaram duramente a Estrela pelo fato do Thorak estar fora de contexto. Ah, mas o explorador vai combater o Thorak com o facão. Então, gente, voltando um pouquinho no tempo, voltando lá para 1980, essa linha não tinha armamentos. Essa linha, o único acessório que tinha nessa linha era o capacete do piloto, né? Então, assim, a gente não tinha armamentos já nessa linha. Então, para quem gosta de reclamar, de falar que o Falcon sem arma é um absurdo, isso já acontecia lá em 1980, tá? E essa linha deixa isso bem claro. Quais são as 3 figuras dessa linha? Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Nós temos esse Falcon, que todos nós sabemos é o Falcon que se torna o Condor. Ele, apesar de ser um Falcon extremamente simples, né, um macacão e um par de botas, é um dos Falcons que eu acho que tem dessa linha a estética, né, o visual dele é o mais legal dessa linha Falcon 80, né, o menos é mais, então eu gosto bastante desse Falcon. É um Falcon loiro olhos de águia, como eu disse para vocês, existe uma variação de tom de flocagem, e notem que o corte desse macacão ele é muito bem feito, né? Você vê que é um corte que deixa efetivamente as listras muito retas, né? Ele consegue acinturar o macacão, então é um Falcon que visualmente falando, ele é um Falcon que agrada demais, né? Então tem esse contraste do preto com as listras amarelas. Esse símbolo aqui no peito é um símbolo bem chatinho de se encontrar, esse adesivo é um adesivo resinado. É essa a carinha dele, tá? Esse Falcon ele vira o Condor, né? Aquela história que eu já contei para vocês quando eu trouxe aqui a explicação sobre o Condor, tá? Ao lado desse Falcon, na série Falcon 80, quem nós temos? O Falcon que nós chamamos de piloto. Por que esse Falcon é um piloto? Obviamente porque ele sai, né, em uma das versões da caixa, né, na verdade ele sai nas versões da caixa, né, do helicóptero, né, do helicóptero preto, helicóptero negro. Esse Falcon é um dos Falcons extremamente complicados de se encontrar inteiro. Por quê? Porque a calça dele tem uma cobertura plástica que se desmanchava com o tempo. É bem parecido com o material que eu falei para vocês de uma das versões do raio laser, tá? Então essa calça é bem chatinha de se encontrar nesse estado. E outra peça dele que é extremamente difícil de se encontrar é o cinto. Esse cinto também é extremamente complicado de se encontrar.
E notem que em toda a coleção, esse é o único cinto que tem uma fivela com um pininho para passar por dentro de um furo. Então, esse fator fez com que as crianças da época, ao tirar e colocar esse cinto e esse pininho dentro do furo, esse cinto ele foi desmanchando, ele foi rasgando. Então, também é muito complicado de achar um cinto desse numa condição aceitável, tá? Ele tem uma camisa branca que é simples, essa a gente encontra com bastante frequência. Geralmente o que sobrou dessa aventura que nós vemos por aí é a camisa branca e o capacete, tá bom? Todos esses Falcons, eles vêm olhos de águia, como eu já disse anteriormente, todos eles num corpo, estrela na sunga, estrela nas costas, né? Lembrando que a gente abandona aqui o CA, quando o tórax surge, um vilão não poderia ter o CA na sunga, né? Não poderia ter o nome Falcon nas costas, como eu disse no vídeo do tórax. E também porque a estrela aqui não usa mais o nome Comandos em Ação, é uma outra linha. Então a estrela teve esse capricho na época também de não permitir que um vilão tivesse o símbolo do herói em seu corpo, mas também, ao abandonar o CA, o Comandos em Ação, a estrela faz essa adequação para os corpos, tá? Então não existe uma versão desses Falcons que tem o corpo CA na sunga e Falcon nas costas, tá? Não existe isso. Então esse aqui é o piloto do helicóptero. O que é interessante que vocês notem é a calça dele, ela efetivamente começa a se desmanchar, não tem jeito. Mas como vocês sabem, todos os itens que eu trago aqui para vocês são originais, tá bom? Aqui, essa é uma calça original, não é réplica. É assim que essas são as marcas do tempo dessa calça. E por último, e não menos importante, um Falcon que para mim foi um dos Falcons mais difíceis de eu conseguir. Quando eu estava lá no finalzinho da coleção, completando a coleção, eu estava procurando esse Falcon, alguns o chamam de menudo, né? Porque lembra um grupo aí musical da década de 80. Mas é um Falcon também bem chatinho da gente encontrar e de completar esse Falcon nessa condição. Por quê? Porque a jaqueta dele ela é composta, né, por um vinil, um material plástico, que também ressecou e se deteriorou com o tempo, tá? Esse Falcon ele vem numa cabeça morena, olhos de águia. Um tom de flocagem dele é uma das variações que eu gosto bastante, é a flocagem bem escura do Olhos de Águia. Até nós temos outras flocagens, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, em outros vídeos. Mas esse Falcon, ele acabou sendo dos Falcons que eu demorei mais para conseguir nesse estado. E o que é mais interessante desse Falcon, ele tem 3 versões. Eu vou trazer 2 aqui para vocês hoje, mas ele tem basicamente 3 versões. Então ele tem essa versão que vocês estão vendo aí na tela. Ele tem essa versão. E o que muda nessa versão? Essa versão, ela tem um pouquinho mais de brilho na jaqueta e o tom da calça dele muda. Tá? Isso aqui não é exposição ao sol, nada disso. O tom muda mesmo, né? Então a fábrica, quando padronizava uma figura, ela padronizava o visual. Mas nós tínhamos alterações de cores, tons e até mesmo de materiais, né, que eram utilizados em suas roupas, tá bom? Então ele muda um pouquinho, né? Tom de calça e coloração da jaqueta. E nós temos uma terceira variante, uma terceira versão, que também é bem difícil de encontrar, que ela tem a jaqueta um pouquinho mais clara ainda e com bastante brilho. Essa, por alguma questão relacionada ao material, essa sim se desmanchou mais com o tempo, ela ficou bem ressecada, né? E aí nós vemos algumas versões dela com plástico um tanto quanto ressecado, quebradiço, tá? Então são as 3 versões dessa figura, tá? Eu gosto mais dessa, eu acho que tem um brilho bem legal, é uma figura também que visualmente falando é uma figura clássica, né? Uma figura que eu me lembro dela vagamente da década de 80, mas é uma linha que não teve tanta aceitação, né? Tanto é que a estrela logo depois disso, logo depois de 80, solta em 81, aí sim com uma outra carinha recheada de acessórios. Então a estrela percebeu que essa série Falcon 80 ela não foi uma linha que agradou tanto, né? E aí a estrela muda mais uma vez para a série Falcon 81. Falando um pouquinho da caixa que vem nessa série, essa aqui é uma caixa, sendo repetitivo, mas nunca custa repetir, original.
É uma caixa extremamente difícil de se encontrar também, né? Como esse Falcon, como essa linha não saiu tanto, essa linha não foi tão comercializada, essa caixa também não é tão fácil de se encontrar, né? Então é uma caixa bem rara, bem difícil de se encontrar. Eu gosto bastante dos tons que essa caixa usa, ela ficou bem interessante. O logo Falcon 80 é um logo bastante marcado para a época, tá? Bastante marcante para a época, tá? As suas laterais, ela tem o logo Falcon 80 de um lado, a mesma coisa do outro. Aqui atrás ela já traz algumas propagandas, né? Série Olhos de Águia, novas aventuras para o Falcon 80. Ela traz o tórax, contextualizando aquela história do vilão e do herói, né? Ela traz os dois jipes, né? O jipe simples, o bege com canhão antiaéreo, e aí sim o helicóptero que a garotada da época comprou em peso. Aí era um veículo que a garotada gostava muito, né? E é por isso que a gente fala também que o helicóptero, que o piloto é do helicóptero por causa dessa ilustração, né? A estrela, você vê que aqui não teve muita... ela não faz propaganda, obviamente, porque não tem muito o que falar dessas três figuras, né? Ela continua falando dos olhos móveis, totalmente articulado, mãos flexíveis, dobram e seguro, e cabelos de aparência natural. Então era isso que dava para trazer naquela caixa da época, né? Nessa caixa da época. E por que essas caixas tinham as aventuras no fundo? Todas as caixas tinham, porque obviamente as crianças, né, além das propagandas de TV e material impresso da época, né, revistas em quadrinho e tudo mais, as crianças geralmente viam o que estavam atrás da caixa e apontavam o que queria na próxima data comemorativa, no aniversário, Natal, Dia das Crianças, né, enfim. Então também era uma forma da estrela fomentar a venda de outros produtos da linha, né? Um outro item bem curioso é que algumas pessoas chamam, né, o Falcon, que eu falei que outros chamam de menudo, chamam de piloto do Jeep Bege. Por que ele piloto do Jeep Bege? Porque ele acompanha a ilustração do Jeep Bege, tanto o com carreta, né, com canhão antiaéreo, quanto o sem carreta. Então, quando alguém falar o Falcon 80 piloto do Jeep Bege, pode ser que eles estejam se referindo, né, com certeza, pode ser não, só pode se referir ao que nós chamamos aqui de menudo, tá? Conhecido como menudo, tá bom? Então, pessoal, trouxe para vocês um pouquinho dessa história do Falcon 80, 3 figuras em um único vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vida longa ao Falcon!